É sempre satisfatório ver uma pessoa horrível ser punida pelo karma, mas uma fonte mais rara de satisfação é ver acontecimentos casuais recompensarem pessoas incrivelmente generosas e gentis por seus esforços. De heróicos pilotos de carros de corrida a chihuahuas que mudaram vidas, vem comigo conferir as vezes em que o karma bom veio para as pessoas boas. Uber gentil. Em janeiro de 2020, um encontro casual em Atlanta, na Geórgia, mudou a vida da mãe solteira Latonia Young para sempre. Latonia teve seu primeiro filho com apenas 16 anos, mas isso não impediu a ambição de seguir carreira na justiça criminal. Infelizmente, quando estava quase concluindo seu diploma na Universidade do Estado da Geórgia, a realidade da maternidade solteira forçou ela a suspender os estudos. Apesar de trabalhar como cabeleireira durante o dia e motorista de Uber à noite para sobreviver, Latonia simplesmente não tinha como pagar para terminar o curso. Até que um dia, Latonia forneceu um Uber para um homem chamado Kevin Ash. Enquanto transportava ele para sua localização, os dois conversaram e Latonia contou a história de sua vida difícil. Quando a viagem acabou, os dois se separaram e Latonia nunca mais esperava ver seu passageiro amigável novamente. Mas alguns dias depois, ela recebeu um telefonema do estado da Geórgia, informando que ela poderia se matricular para as aulas. Confusa, ela perguntou como isso era possível, se ela não havia pago. Acontece que seu passageiro recente ficou tão comovido com sua história que pagou para que ela concluísse o curso. Quando chegou à formatura, ele até compareceu à cerimônia. O ato generoso de Kevin mudou a vida de Latonia para sempre e trouxe ela para mais perto de seus sonhos. O retorno do anel. Para estudantes universitários nos Estados Unidos, a tradição de ter um anel personalizado feito para comemorar a formatura permite que se lembrem constantemente de suas conquistas e experiências na faculdade. Perder um anel de classe, no entanto, seria muito devastador. Infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu com Catherine Kenyon em 2017. Depois de procurar seu anel precioso por todo lado sem sucesso, ela foi forçada a desistir da busca. Porém, enquanto estudava para um doutorado na mesma faculdade em 2020, ela fez uma descoberta. No estacionamento da faculdade, ela encontrou um anel de classe, infelizmente não o dela, e depois de uma investigação, devolveu ele ao feliz proprietário, que tinha perdido o anel 4 anos antes. Apenas 2 semanas depois, uma coincidência realmente bizarra aconteceu. Ela foi contatada por alguém que, por acaso, achou seu anel antigo e rastreou ela da mesma forma que ela tinha feito 15 dias antes. O poder do anel de Sauron. Em busca do iPad. Quando você é criança, ganhar dinheiro pode ser difícil, mas isso não impediu Jack Swanson, de 7 anos, de guardar $20, na maior parte em centavos, para investir em um iPad. Ele levou séculos para economizar, mas quando Jack ouviu sobre vândalos destruindo uma mesquita em sua cidade no Texas, suas economias encontraram um uso diferente. Sem hesitar, ele ofereceu todos os seus $20 para ajudar a restaurar a mesquita. A notícia do seu gesto se espalhou rapidamente por toda a comunidade islâmica americana, chegando finalmente a Arsalan Iftikhar, um advogado e escritor muçulmano. Levado às lágrimas pela generosidade altruísta de Jack, ele enviou para o menino o iPad para o qual ele havia guardado dinheiro originalmente, como um gesto de agradecimento. É uma lição valiosa que todos devemos lembrar. Bondade gera bondade. Só se vive 2 vezes. Depois de escapar por pouco de um terrível acidente em 2009 com vida, o piloto da NASCAR, Ryan Newman, fez uma campanha implacável para que a organização atualizasse seus padrões de segurança. Isso se concretizou nos anos seguintes, com a implementação de novas regras exigindo que os veículos da NASCAR incluíssem barras reforçadas e robustas acima de suas janelas. Isso iria reduzir o risco dos motoristas serem esmagados se outro carro caísse em cima do seu veículo ou se o carro virasse de cabeça para baixo. É claro que Newman ficou satisfeito com o resultado, mas nunca previu o quão importante isso seria. Em 2013, a atualização robusta entrou em jogo quando um carro capotou durante uma corrida e pousou diretamente em cima do carro de Newman. A proteção adicional pode muito bem ter sido a diferença entre a vida e a morte naquele dia, mas funcionou novamente durante outra corrida em fevereiro de 2020. Dessa vez, o carro de Newman virou de cabeça para baixo e foi arrastado ao longo da pista. Se o telhado não tivesse sido reforçado, poderia ter amassado facilmente, esmagando Newman até a morte. Graças a seus esforços para melhorar a segurança de seus colegas motoristas e de si mesmo, Ryan Newman acabou salvando a sua vida no futuro. Retorno do investimento. Quando Dominic Harrison Benson perdeu seu cartão do banco após uma noite na cidade de Preston, Inglaterra, a perspectiva de encontrar o caminho de casa sem dinheiro parecia uma tarefa assustadora e impossível. Mas quando um morador de rua chamado Robbie percebeu sua angústia, ele ofereceu suas últimas 3 libras para Dominic pegar um táxi e ir para casa.
Era o único dinheiro que tinha, mas para ele, a segurança da jovem era mais importante. Dominique ficou tão comovida com o gesto que abriu uma página de arrecadação online para o homem, cuja história logo se espalhou pelas redes sociais. Antes que ela percebesse, já havia arrecadado surpreendentes 32.559 libras para Robbie e o resto da comunidade sem teto em Preston. O dinheiro fez uma enorme diferença na vida de inúmeras pessoas que viviam em uma situação difícil na cidade, e tudo veio com uma humilde oferta de 3 libras. Bagagem cheia de karma. A próxima história vem de um comentário em um vídeo anterior dessa série. Ele compartilhou sua história de conhecer uma mulher em uma longa viagem de trem. Ela estava indo para a mesma cidade que ele, para o aniversário de sua neta, mas quando eles chegaram ao destino, o calor escaldante do verão começou a desgastar a mulher mais velha, e ele percebeu que ela lutava para se manter equilibrada. Determinado a não deixar ela sofrer sozinha, ele pediu um táxi e foi junto até a casa da filha dela, para ter certeza de que chegaria em segurança antes de voltar para sua casa. 3 meses se passaram, e sua boa ação foi quase esquecida por ele, até que ele perdeu sua mochila, contendo alguns objetos de valor, em um parque de diversões. Sem sorte para encontrar, ele estava prestes a desistir, quando uma mulher entrou no escritório de achados e perdidos com a família dela. Eles encontraram a mochila. Assim que entraram, nosso comentarista ficou pasmo. Ele imediatamente reconheceu a pessoa segurando sua mochila. Era a filha da mulher que ele ajudou meses atrás naquele dia quente de verão. Parece que quando você faz boas ações naturalmente, o karma devolve de forma equivalente. O benevolente motorista. Curtis Jenkins é um motorista de ônibus escolar do Texas, que entende o quão profundo um bom encorajamento pessoal pode ser para as crianças. Essa ética orienta a sua abordagem única em relação ao trabalho, pessoalmente dando presentes escolhidos por ele para as crianças que pegam seu ônibus, em ocasiões especiais como seus aniversários. Curtis acredita firmemente que combinar o presente certo com o aluno certo pode inspirar resultados realmente positivos. Por exemplo, uma jovem escreveu um conto e o compartilhou com Curtis. Em troca, ele estampou a capa da história em uma camiseta para ela, na esperança de que isso a inspirasse a continuar escrevendo livros. Com ações atenciosas como essas, não é surpresa que as crianças vejam ele como uma figura paterna inspiradora. Uma criança cujos pais se divorciaram até declarou que gostaria que seu pai pudesse ser mais parecido com Curtis. O motorista do ônibus nunca esperou recompensa por seus esforços, que saíram do seu próprio bolso, mas sua gentileza foi retribuída em 2019, depois que sua história ganhou a atenção da mídia nacional. Um espectador anônimo entrou em contato com a escola e presenteou Curtis com um carro novo. Além disso, ele recebeu uma promoção e agora ensina outras pessoas como ter um relacionamento melhor com os alunos. Se todo motorista de ônibus fosse como Curtis. Chaves, carros e karma. Em 2012, o usuário do Reddit Pusher91 compartilhou a história de como um chihuahua mudou a sua vida da forma mais inesperada. Enquanto dirigia, viu um cartaz de um chihuahua perdido, e pouco depois, o amiguinho do cartaz correu para a frente do seu carro. Evitando por pouco esmagar o cãozinho, ele pegou o animal e o levou para a casa do dono. Os proprietários choraram de alegria com o retorno de seu amigo peludo, e Pusher91 também se sentiu muito bem com a coisa toda. Quando ele foi sair, porém, seu carro afogou e não ligou mais. A lata velha estava morta, mas isso acabou sendo uma bênção disfarçada. Percebendo o veículo estático, os proprietários do Chihuahua ofereceram uma solução. A filha deles tinha acabado de se formar na faculdade e eles queriam vender o carro dela. Aos olhos dele, seu amado animal de estimação era um pagamento suficiente. Então, eles simplesmente deram o carro em troca. Quem teria pensado que os Chihuahuas acabariam sendo a moeda de escolha do karma? O homem certo para o trabalho. Depois de um longo período de luta para encontrar trabalho, um sujeito chamado Jimmy, o mecânico treinado, finalmente conseguiu uma entrevista. Enquanto esperava no ponto de ônibus, na manhã da entrevista, Jimmy avistou um homem idoso penando para colocar o seu carro em funcionamento. Embora não tivesse muito tempo antes da entrevista, ele não aguentou ver a luta do homem idoso e se ofereceu para ajudar. Depois de consertar o carro, o senhor ficou radiante. Ele ofereceu pagamento a Jimmy, que recusou. A fim de retribuir a gentileza de Jimmy de alguma forma, o senhor se ofereceu para levá-lo até o local da entrevista. Vendo que estava atrasado, Jimmy aceitou. O homem deixou ele no local e, com um sorriso um tanto estranho e suspeito, foi embora. Entrando em sua entrevista, Jimmy se sentiu um pouco constrangido. Suas mãos ainda estavam um pouco sujas de consertar o carro, e o único terno que ele podia pagar não era tão bom quanto os dos outros candidatos. Mas nada disso importou minimamente quando ele entrou no escritório para a entrevista, porque quem estava sentado ali, esperando por ele, era o gerente geral da empresa, o mesmo homem cujo carro ele tinha acabado de consertar. Com a força de caráter já demonstrada, foi contratado na hora. Tesouro no lixo.
Limpar áreas naturais carregadas de lixo pode ser uma tarefa ingrata, e como é a natureza do voluntariado, não tende a pagar em um sentido monetário. Mas para o usuário do Reddit Mortis Mindblowers, que se motivou para limpar a praia local de sua cidade após a tendência #TrashTag de 2019, o pagamento foi tanto financeiro quanto emocionalmente compensador. Eles encontraram uma nota australiana de $50 entre o lixo na praia, o que tornou um trabalho matinal difícil, mas significativo, um pouquinho melhor. A bênção dos motociclistas. Quando vários membros do clube de motocicletas Milwaukee Irons se envolveram em um acidente em Chile, Indiana, Darren Sturt, uma enfermeira de folga, não hesitou em parar para ajudar. Com a ajuda de sua filha, ela se certificou de que os motociclistas estivessem seguros e relativamente confortáveis, enquanto os serviços de emergência estivessem a caminho. Eles nunca se esqueceram da ajuda de Darren e mantiveram contato com ela no Facebook. Um ano depois, quando os motoqueiros viram uma postagem de Darren mostrando uma barraca de limonada de sua filha, eles sabiam exatamente o que fazer. Para a surpresa dela e de sua filha, um grupo de mais de 30 motociclistas vestidos de couro apareceu na barraca de limonada, criando um espetáculo que virou notícia internacional. Com suas motos estacionadas nas proximidades, eles se abasteceram com limonada fresca, fazendo o dia da filha de Darren e devolvendo sua ajuda de uma forma que ela nunca esqueceria. Bilhete premiado. Normalmente, quando damos dinheiro aos moradores de rua, não esperamos nada em troca, exceto talvez um sentimento caloroso e acolhedor. Mas quando Brandon Sedin deu alguns dólares a um sem-teto em um shopping em Boise, Idaho, seu retorno sobre o investimento foi colossal e quase instantâneo. Após a sua doação, ele foi a uma loja de alimentos onde sua atenção foi atraída por alguns bilhetes raspe e ganhe na loteria. Embora ele raramente comprasse bilhetes de loteria, por algum motivo o desejo tomou conta de Brandon naquela tarde, e ele comprou alguns. Esperando pouco, ele raspou e ficou chocado ao descobrir que ganhou o prêmio principal da loja, de $200 mil. Normalmente, o bom karma não pode ser sacado assim tão literalmente, mas depois disso, eu tenho a sensação de que Brandon Sedin vai doar ao sem-teto com mais frequência. Quem sabe, talvez aconteça de novo. E você, tem algum dos seus próprios contos de bons karmas para compartilhar? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!